Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos começando mais um podcast aqui do Live, em parceria com o Fórmula, nosso querido Fórmula Talks. E, cara, hoje é um dia bastante especial pra mim. Ah, é? Bastante especial, porque, assim, tô com essa camiseta aqui, no maior de todos. Mas né? aí não é novidade, né? Não, sempre estou, né? Hoje a gente vai bater um papo com um Mogi Basquete Legend, mas, além de tudo, uma referência pra mim no esporte. Já eu rasgo seda pra ele, vou primeiro apresentá-lo, Otávio Mairente, meu faixa, meu parceiro. Ah, não era de mim que você tava falando? Ah, não, dessa vez não. Não sou eu, Dessa velho. vez não, meu querido, mas muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite e mais um bate-papo maneiro, alguém gigantesco de novo, hein? Então, só trazendo gente braba aqui, né? Muito bom dia, boa tarde, boa noite pra você que nos acompanha. E olha, esse camarada que tá aqui, Apenas. não tem como, né? Não tem como, porque Léo Mogiano aqui não tem jeito. Eu, como torcedor do Corinthians, também tenho em Gustavinho um grande ídolo. Mas aí, meu caro, já revelei até quem é o nosso convidado. Mas tudo bem. Já revelei quem é o nosso convidado. Vai você. Tá no título Já tá no da título da então. é verdade, a pessoa já veio. Pô, Gustavinho Lima, Gigante. o maior Gustavo Lima que existe no universo. Pô, já começou bem, hein? Dito isso, muito bom dia, boa tarde, boa noite, ídolo. Como é que Grande tá? Nolasco, obrigado pelo convite. Imagina, Bom estar aqui meu com irmão. você. Valeu, Otávio. Legal demais. Você com a camisa do Ben Simmons aí já tá em plena recuperação na Em NBA. plena recuperação. Uau, já quase meteu um triple-double nessa volta. É incrível. Pô, bom estar com vocês. Legal estar no live aqui no Fórmula de Basca. Legal que você tá fazendo as transmissões do Mogi, Valeu, meu mandando irmão. super bem ali como Obrigado, repórter. querido. Bom demais aqui. Bom, Gigante. valeu. Agora eu vou fazer aquela rasgaçãozinha de seda que eu falei no início. Eu só Ainda não foi, ainda não começou. Não, ainda não. Porque assim, aquele Mogi Basquete que você jogou foi ali que eu comecei a entender que eu amava o esporte, o basquete. E a sua maneira, pô, até o Tico que tá aqui, é até semelhante aqui a maneira de jogar, assim, sua defesa aguerrida, fala, pô, esse cara é brabo, ele representa as cores do Mogi, e eu no lasquinho ali crescendo. Falei, pô, quero me tornar um jornalista, quero trabalhar no esporte, mas eu tenho um e menor que o Mario Bros, né? Aí eu pensei, pô, vou trabalhar na comunicação, e você foi um dos primeiros ali, eu indo no Lugão, vendo aquela vitória contra a Limeira, o time você, Sidão, Filipinho, Paco ali no banco. Então, meu irmão, você foi um dos responsáveis ali por eu amar o basquete e até entender isso como uma futura profissão. Então, eu esperei estarmos no ao vivo, em frente às câmeras, para te agradecer por isso. Que Tô demais, bravo, Gustavo. irmão. Muito obrigado, meu Pô, irmão. maravilhoso. velho. Tô falando de coração, meu irmão. Legal demais saber disso. E eu acho que é isso, né? Como eu sempre fui baixinho, eu acho que você tem que desenvolver outras características no jogo, a altura não vai ter mesmo. Então, eu sempre fui baixinho na base, né? Tive que pegar um entendimento maior do jogo, me dedicar na defesa, ter esse espírito competitivo dentro de quadra. Acho que o Tico tá ali também, é um cara que tem um coração gigante, por isso que joga profissional também, na minha opinião. Um cara que dificilmente vai ter outro cara que vai querer vencer mais que ele dentro de quadra. E essa era uma das minhas características. Acho que o time acabou ficando com essa cara ali, né? Um time que foi apelidado de time de guerreiros. A cidade de Mogi apoiou muito. E também acho que esse lance de ser baixinho, as pessoas se identificam, porque fala, pô, aquele cara ali, Não, foi mano, nessa aquele que eu tamanho joga. joga. Então acho que é legal. Hoje a gente tem, acho que o maior ídolo do basquetebol brasileiro é um baixinho, um monstrinho. O Iago é absurdo que ele joga dentro de quadra. O que ele fez? Né, o cara tá em Belgrado dominando, Deixando o né, teu a Estrela docinho no banco. Vermelha. Não, fazendo o game winner. O xodó da maior torcida. clássico da Sérvia. Quando o talento encontra a coragem, é o Iago. Né? Então a gente tem grandes representantes aí dos baixinhos do basquetebol nacional. Pô, gigante. Eu tive que rasgar essa seda ali. Tá válido. Esse ponto que você falou de se entregar sempre em quadra, eu achava isso genial nele. E até legal levar esse paralelo pra vida ali, nunca desistir, brigar pelo seu. Pô, o cara é maior, dane-se, marca, dá seu melhor com ele que você pode dar um jeito. Então, agradeço ali a referência. Pô, passou pelo meu Mogi basquete gigantesco, Pinheiros, no Corinthians, pô, uma carreira gigantesca. Então a gente tem muito assunto pra bater um papo hoje. Não, vocês dividem essa, né? Você surge no Pinheiros, né, Gustavinho? Conta aí um pouquinho pra gente. Você recebe a primeira oportunidade do Marcel, né? Que te vê ali na beira-quadra, né? Eu tava dando uma olhada no seu papo no Esportudo e eu achei o máximo. Abraço, Peixinho. Abraço, Peixinho, inclusive. Fica aí um abraço pra ele. Mas vamos lá, Gustavinho. Conta aqui pra gente, porque o Marcel foi também um cara gigantesco no esporte nacional. E aí, quando você tá ali na beira-quadra, quando jovem, você tem essa dimensão, você tá ali tão fanático por querer estar em quadra que você fala assim,
professor, eu só quero uma chance aqui. Um pouco importa que é o Marcel. Eu acho que é um pouco dos dois. Primeiro eu queria, assim, essa chance, estava ali tentando conseguir meu espaço nas categorias de cima, já estava treinando ali no 17 e no 18 e 19 na época. E aí o Marcel me chama para treinar e na minha cabeça ali de moleque ousado, eu achava que eu era melhor que os caras do Adulto. Esse cara vai me botar, eu vou dar crossover nele, pode vir. Eu tinha certeza que eu ia fazer isso. E aí, cheguei lá, os caras me deram um monte de porrada e falaram, moleque, vai devagar, aí você acha que você é quem e tal, baixa sua bola. Só que o Marcel me deu muita moral. Então, eu acho que é um pouco disso também, né? É a sua vontade, sua dedicação, mas ter alguém que também enxergue o seu potencial e te dê oportunidade. O Marcel foi um desses caras, né? Uma lenda do esporte. Né, campeão pan-americano, ganhando dos Estados Unidos, campeão mundial de clubes pelo Sírio. E aí você vê uma lenda dessa, pô, esse cara sabe muito de basquete, o cara tá confiando no seu potencial, então te dá coragem para seguir no caminho. E acho que foi por isso aí que eu consegui também começar a desempenhar logo cedo, assim. Foi um pouco da minha dedicação também com uma oportunidade que eu recebi, sabe? Totalmente. E como foi pra você, cara, nessa sua primeira oportunidade, quando você entrou em quadra, começou a ganhar minutagem, qual foi o ponto que na sua mente você falou, cara, eu acho que eu tenho que segurar um pouco ali na questão de, não sei, lidar com os outros atletas, dentro de quadra, eu tenho que amadurecer em qual ponto ali, aonde que você se cobrou melhorar para que você aumentasse sua minutagem ali? Eu acho que a gente vai amadurecendo, né? Dizem que o armador só consegue ter plena consciência do jogo lá depois dos 25 anos e tal, então eu acho que eu demorei um pouco para o entendimento do jogo. Eu fui tentando melhorar minhas leituras, sempre fui um cara que gostei de passar bola, mas na base eu era pontuador. Então, quando eu cheguei no adulto, eu vi que, era difícil, eu finalizava muito dentro do garrafão, né, e tal. E aí, quando eu tava com 21 anos, 22, por aí, eu tive uma lesão na LCA. E aí, então, diminuiu um pouco minha força física ali, de conseguir finalizar dentro do garrafão e tal. Eu tive que começar a parar, achar mais os caras, procurar outro estilo de jogo. Então, você vai também, né, a força do acaso. Talvez se eu não tivesse tido essa lesão, talvez eu não tivesse amadurecido da forma que eu consegui ter um QI de basquete, um entendimento maior. Também sou grato a vários armadores que passaram ali, que me passaram leituras de jogo. Eu sempre fui um cara observador. Eu tive a oportunidade de logo cedo, quando eu era armador do Juvenil do Pinheiros, o cara o titular da posição era o Marcelinho Huertas. Caramba, então, apenas, né? É o maior armador da história do basquete brasileiro, na minha opinião. Então, bebi dessa fonte. Vi o profissionalismo do cara. E ele é 2 anos mais velho que eu só. Então, o Pinheiros, sempre com essa perspectiva de ser um clube formador, de dar oportunidade para os jogadores jovens. Desde essa época eu já fazia isso. Eu era o reserva com 18 e o Marcelinho era o titular com 20. Só que ele era gênio. Já. Tanto que ele joga esse ano no Pinheiros, destrói, vai pro Paulistano, volta pro Paulistano, que ele ficou ali base entre Pinheiros e Paulistano, e vai para a Europa e faz essa carreira de super sucesso. Hoje ele é o principal passador da ACB. E então eu consegui assim ter essa humildade para sempre querer evoluir. Eu me considero um estudante do jogo. Então todas as oportunidades que eu tive até hoje assistindo basquete em qualquer nível, eu tento observar o que cada um está fazendo, as leituras de jogo. Hoje, como comentarista, ainda fico atento a isso para poder tentar promover outros jogadores que fogem, para tentar fugir um pouquinho da mesmice do que é falado. Porque assim, vai acabar o jogo, vai estar lá. O cara fez 17 pontos e 10 rebotes, destaque do jogo. Mas às vezes, quer dizer, possivelmente ele tenha sido. Mas tem outros caras que foram fundamentais no jogo. Que não aparece nem sempre na planilha de estatísticas, né? E tentar destacar esses caras para que esses caras tenham protagonismo também, sejam valorizados, tenham aumento de salário, tenham contratos melhores e tal. E é legal você destacar isso. E tanto é que em todas as transmissões que eu vejo que o Gustavinho tá comentando, você sempre faz isso, cara, e eu acho legal pro entendimento de quem não tá no dia a dia do basquete. Porque assim, a gente vê o Gustavinho pra 22 pontos, o Tico pra 25, o Otávio Manente pra 17. Só que... Vou fingir. Ó, 17, fui bem. Que moral, hein? Fui maneiro. Que moral. Só que aí, agora vou dar moral pra mim. Vamos supor que eu defendi o cara do outro time. Peguei 3 rebotes, mas 3 rebotes que na hora, fez com que o meu time... eu fui bom na transição, conseguindo defender, consegui limitar os chutes do outro. Então, eu gosto quando você destaca isso pra quem não entende
entender mais do basquete, né? Então é super necessário, cara. É bacana a gente ter essa outra visão do jogo, né? É isso, as engrenagens que fazem o motor funcionar. Né? Total. É só o piloto. Uhum. Então tem várias partes do time que são necessárias. Então a gente tem que tentar ressaltar, porque vai ser difícil desse cara ser lembrado. E esse cara tá lá todo dia treinando, se dedicando, fazendo os outros melhor. E às vezes não vai aparecer nas estatísticas, mas é tão fundamental contra o cara que faz os pontos, né? Total. Isso só é uma parada que não tem como. Eu vou já queimar a pauta aqui, já vou antecipar, porque, Gustavinho, uma coisa que eu acho incrível é que você se aposenta jovem, com 33 anos, você cuida das categorias de base do Corinthians, né? E aí, quando você deixa as categorias de base do Corinthians, você continua devolvendo pro esporte agora do outro lado, né? E aí, eu já ia te perguntar isso, mas você acaba de confirmar agora aqui. Você continua devolvendo pro basquete que você recebeu do basquete. Eu acho incrível que quando você fala que você quer enaltecer aquele cara que tá ali, nem sempre tá aparecendo na planilha das estatísticas, mas ele tá lá todo dia, treinando, se esforçando, é você também dando aquela lembrança de, você tá trabalhando aqui. O esporte no Brasil é muito difícil, né? Como é visto o basquete. Então, assim, é importante você continuar, né, devolvendo e enaltecendo pra galera não perder em nenhum momento, né? E é uma forma... Hoje, né, como comentarista, eu acredito que a gente é formador de opinião. Total. Então, tentar passar adiante pros técnicos, pros diretores, pros caras que estão acima nos projetos, para eles terem, talvez, essa mentalidade. Eu, quando estive no Corinthians, por exemplo, eu falei muito sobre o desenvolvimento dos jogadores. Então, a gente criou um plano para que esses caras que estavam ali no Sub-19 na época, depois virou Sub-20, que eles tivessem mais tempo no clube. Então, a gente queria fazer o quê? Criar um segundo time do adulto. Então, o adulto vai brigar pelos títulos. O adulto vai brigar no topo da tabela. Mas a gente tem um tempo para maturar outros jogadores. Os caras que estavam nesse time. Ian Diallo, que agora está no Pinheiros. Brabo. Samis Caldeirão. Brabo. A gente foi o primeiro time a jogar a Copa São Paulo, que era Copa São Paulo, eu acho que era um time que era como se fosse a segunda divisão do Campeonato Paulista. E a gente jogou com o time de jovens. O técnico na época era o Vitor Galvani, que hoje é técnico da D-League, do Capitães, e a gente entrou com essa ideia. E os caras acharam que a gente era louco. Não queriam. Não. A gente mostrou o potencial dos caras, alguns foram aproveitados, outros nem tanto. Mas, assim, a fundo, ninguém levou tanto a sério. O nosso plano era deixar o Samis lá até que ele conseguisse ter minutos no profissional. Hoje ele tá no Overtime Elite e, tá bem demais. O Ian, o Diallo, ele, depois de um tempo, os caras abrem mão dele. Pra mim foi um absurdo. Loucura. Vai pro Osasco. Aí no Osasco ele faz bons números, o Davi Pelosini, técnico do Pinheiros, vai lá e garimpa lá o mercado e acha ele, traz pro Pinheiros. Hoje ele tá jogando muito no Pinheiros. O cara fundamental, two-way guy, joga dos dois lados da quadra. Então, é você ter esse olhar. E não é... hoje ele vai te entregar o quê? Talvez não muito. Talvez não muito, porque o moleque tem 18, 19 anos, ele não tem a maturação física, ele não tem o entendimento do jogo necessário. Mas se a gente apostar nesses moleques aqui, 3, 4 anos, até 22, 23 anos, sabe que ele não vai poder te entregar? Exato. Né? Então, hoje, a gente está vindo agora de uma Copa Super 8, em que os 4 semifinalistas têm armadores argentinos. Os 4 são muito bons. É verdade. Né? Facundo Corvalan, Baralli, Balbi. Não, Oresta do Fortaleza. O Balbi. E agora me fugiu. Peraí. Do Paulista. Ferreira. E o Santiago Ferreira, do Paulistano. Todos são bons. Agora, pensar por que os 4 são argentinos. Aonde a gente está pecando na formação dos armadores? Por que os times que estão chegando são estrangeiros, os armadores? Dos 8 primeiros times do campeonato na Copa Super 8, 7 eram estrangeiros. Certo? Então, aí se soma o Oresta, o Scala e o Bright. O único entre os 8 é o Cauê Verzola. Por quê? É a formação. A gente está passando o desenvolvimento correto para os jogadores. Então, a gente tem que pensar mesmo sobre formação de escola de treinadores, sobre as diretrizes que a gente está passando, né? O que a gente está querendo dos armadores. É isso, é um ponto a se levantar. E lá, nessa época, é isso. Eu exemplifiquei esse negócio do Corinthians porque os caras talvez não estivessem prontos. E eles não estavam. Mas se a gente apostasse neles, talvez a gente pudesse colher os frutos lá na frente. Total. E isso cabe muito no que você falou no seu início. Que você
disputava ali posição com o Marcelinho Huertas, e, pô, o poderosíssimo Ninja Explosivo, ele traz a frase que o quê? A melhor forma com que você mostra pra pessoa é o exemplo, não você dando bronca, tipo, vamos lá, faz, pô, o Gustavinho deixou o copo ali, mexe, sabe, é o exemplo. E você vendo como que alguém mais experiente, alguém com mais QI de jogo, trabalha no dia a dia, como que o cara se alimenta até, como que o cara treina na parte do físico, do tático. Então, extremamente necessário a gente não só garimpar os talentos, mas também lapidar os talentos, que é super necessário, né, Gustavinho? Total. A gente precisa ter um olhar, né? Um olhar e a calma também. Total. Porque a gente é muito imediatista no esporte. Total. Então, a gente tem que fugir do resultadismo. Ganhou, é o melhor jogador do mundo. Sim. O técnico é super valorizado, perdeu, não vale. Não, tem que dar tempo ao tempo e entender qual que é a filosofia do clube. Né? Por que o clube está tentando, né? Por que o clube tem basquete. Total. E tentar lapidar da melhor maneira os talentos do basquete brasileiro. Com certeza. E esse do imediatismo é algo que eu trago ali com o povo de Mogi ali, porque a pessoa fica chateada com a derrota. Claro, todo mundo fica. Mas assim, a cada jogo a gente vê uma evolução legal no nosso ala, vê uma evolução legal no público, vê uma evolução legal no dia a dia. Então é legal você ir pegando pequenos frutos e colhendo pequenos frutos que de a pouco tempo você vai ter a cesta cheia. É isso. E Mogi, eu acho que o importante nessa temporada era manter a essência. Exato. Era recuperar o prestígio do basquete na cidade, aos poucos voltar a tentar ser o que já foi, né, que é um time vitorioso, e tem coisas boas que estão sendo feitas lá em Mogi. Total. O Pena tem um orçamento limitado, não é fácil trabalhar dessa maneira, né, com um elenco super curto, com jogadores, principalmente, que não tiveram a oportunidade de protagonismo. Sim. Então, chega no final do jogo, você vê que o Mogi, às vezes, leva o jogo até o último quarto. Só que não leva tem... bem ainda. Só que tem dificuldade para fechar os jogos. Por quê? Porque esses caras não estão acostumados com o final do jogo. É diferente você dar um arremesso faltando 3 minutos e um no primeiro quarto. Então, esses caras nunca tiveram essa oportunidade. Mas, mesmo assim, eles têm o desenvolvimento de alguns jogadores interessantes. Né? O Luquinhas Lacerda está fazendo uma temporada absurda. Eu votei nele pro Jogo das Estrelas, por exemplo. Eu acho que ele deve estar. Chamel, né, tá lá encabeçando o projeto, o maior cestinha da história do NBB. Sim. É uma referência para a molecada mais nova, um cara que tem da cidade, né? Um cara que tem um footwork absurdo, o Lessa, que tem um espírito competitivo. O Lessa começou comigo quando eu tava lá. E é isso, é um cara que também tem que dar muito valor. Naquela época, assim, poucos apostavam nele, mas ele é um cara que sempre se dedicou muito, fez hora extra, chegou antes mesmo, treinou muito duro. É um carrapato na defesa, sempre marcou a quadra inteira, no treino, assim, você falava, caraca, Alessa, sai fora, cara. Sai daqui, não é possível. Aí você passava no outro, falava, não, leva a bola, não é possível que esse cara tá aqui de novo. Então, e você vê que o cara consegue uma maneira de se manter em quadra. Então tem coisas valiosas, e o que eu acho que é mais legal é o torcedor indo ao ginásio. Sim. Ao Hugo Ramos, sim, sabe? Tá com uma classificação ruim, mas tá lá sempre apoiando, vibrando e tentando empurrar o time. Gustavo, a gente estava falando aqui, né? Você estava falando sobre a importância de manter o time na cidade, manter a cultura, e é fundamental, né? A gente estava recordando aqui, tem uma pessoa nos nossos estúdios que é de Ribeirão Preto, e a falta que faz no Ribeirão Preto, Koch montou talvez um dos maiores times, né, do basquetebol brasileiro, que depois acabou o projeto em Ribeirão Preto, né, acabou o patrocínio do Koch, viraram o Universo, foram para Brasília, mas é aquilo, a cidade de Ribeirão Preto perdeu um expoente, perdeu um time que representava, né, todo o município. Então, assim, é fundamental você manter o time de Mogi na cidade, você manter a história. Então, assim, o papel, né, do Chamel em fazer essa passagem, né, de geração, né, de bastão de uma geração para a seguinte. Então, assim, é importante demais. E aqui, o Gustavo, eu queria saber de você. Porque quando você surge, você já surge no finalzinho. Quando você surge, né, pro profissional, você já pega o finalzinho da LNB, né? E a gente tem um gap, né, muito grande, né, da LNB para a NBB, do que a gente já tinha no esporte, né, no cenário nacional. E aí, o que eu quero te fazer de pergunta quais foram as grandes dificuldades em reestruturar, que você estava falando sobre o imediatismo, né? A gente quer muito resultado, mas é difícil a gente entender que a gente teve que reestruturar toda a nossa Liga Nacional desde o começo, né? E como é que foi participar dessa mudança, né, de paradigma mesmo, da LNB para a NBB? É verdade. Quando o NBB resolve se juntar, né, a Liga Nacional de Basquete monta o primeiro campeonato em 2008, o campeonato estava bem escanteado, estava bem difícil mesmo.
E você tocou num ponto que é importante, é a cultura. Né? A cultura são os hábitos de uma comunidade, de uma sociedade. Então a gente teve que lutar. Né? Lá atrás, acho que essa união dos clubes fez todo sentido. Por quê? Porque todas as decisões são tomadas através dos clubes, então foi mais fácil de identificar a dor, o que precisava ser melhorado. Então tiveram imensas melhorias, né, de visibilidade, do aumento de duração dos contratos, os jogadores sendo mais valorizados, o profissionalismo do campeonato, a padronização das quadras, a melhora dos uniformes, enfim, foram diversas o que cresceu no basquetebol brasileiro, e a gente tem que reconhecer e valorizar as equipes que estão desde o começo, né, brigando por isso, brigando por se manter no cenário nacional. Então eu fico feliz com a volta do Mogi, por exemplo, por isso, por tentar recuperar aquela chama, né, manter acesa aquela chama que fez incendiar o ginásio e fez a cidade virar a cidade do basquete, com todo respeito a Franca. Não, mas Franca é absurdo também. Né? Você citou o Ribeirão. Polos. Você citou o Ribeirão Preto. O Coque era absurdo esse time, porque foi uma mentalidade vencedora, um time jovem na época. Esses jogadores todos, Nezinho, Alex, Renato Lamas, Márcio Cipriano, Lucas Costa. Os caras eram tudo 22, 23 anos. Caramba. Então, o Lula e a diretoria, né, o Chain, na época, apostou nessa molecada. Tinha o Renato Lamas, que era um pouco mais experiente. O Thiagão, jogador jovem também. Então, apostaram na molecada e deu super certo. Né, empilharam títulos e então se manteve a cultura. É uma pena ter se perdido, porque tinha uma rivalidade maravilhosa também com Franca. Né? Franca, meu respeito máximo, porque eu admiro demais como basqueteiro, uma cidade onde você já nasce respirando basquete. Total. Isso é sensacional. Né? A gente viu recentemente aí o Oscar falando um monte de baboseira. Respeito máximo ao Oscar também, uma lenda do basquete, mas não pode. Um cara que viveu do basquete, vive até hoje, talvez um dos principais personagens, possivelmente o maior nome do basquetebol brasileiro, falar uma atrocidade dessa sobre a maior cidade basqueteira do Brasil. Não pode. Numa fase esplêndida, né? E eu entendo a rivalidade, eu entendo os confrontos, mas isso é de se admirar. Se a gente buscar aqui um paralelo meio nada a ver, mas que faz sentido, tem aquela rivalidade histórica do New York Knicks com o Indiana Pacers, em que o Reggie Miller mata as bolas e sai fazendo assim pro Spike Lee. Se você for no museu do Spike Lee em Nova York, tem uma camisa do Reggie Miller autografada e ele rememorando o que aconteceu nesse jogo, e tem uma caricatura do Spike Lee pequenininho olhando pro Reggie, e o Reggie assim, ó, pra ele. No museu do Spike Lee. Isso é reverência. Isso é entender a rivalidade. É um pouco por aí que eu acho que o esporte pode caminhar, sabe? E essa rivalidade é muito além... E é o respeito, né? Você respeitar o seu rival, porque sabe que ele é grande também, né? É isso. Pô, gigante, gigante. A gente vai chegando aqui no nosso clutch time, Gustavinho, aqueles 5 minutinhos finais. Cara, eu gostaria que você falasse só um pouquinho, coisa rápida, como foi você estar naquele Mogi lá que eu falei, da vitória. Ou você conta a vitória de Limeira. Como foi? Ou a Batalha de Limeira. Aquele jogo. A Batalha de Limeira foi demais. Ô, Gustavinho. Meu Deus do céu. Esse time, não à toa foi apelidado de time de guerreiros. Esse ano, a gente passou por umas turbulências que é o seguinte. Eu acredito muito que, às vezes, né, o resultado não condiz com o seu lugar na tabela. A gente, por exemplo, perdeu vários jogos e, por detalhe ali no final do jogo, nesse ano, se não me engano, foram 8 ou 9 que a gente perdeu ali por até 2 posses de bola. E aí a gente chegou meio sem confiança no final, só que no final do campeonato a gente arrancou e ganhou 3 jogos seguidos para entrar nos playoffs, e um desses jogos foi o Flamengo. Então, ninguém ganha do Flamengo assim. Então, a gente tava jogando bem, a gente já vinha jogando bem, mas tava pecando no detalhe. E quando a gente vai para os playoffs, a gente classificou em último, 12º na época, e pega o Pinheiros. O Pinheiros era Chamel, Joe Smith, Rafael Mineiro, Lucas Dias, Humberto, André Bambu. Que é isso? Tal. E aí a gente vai e mete ferro nos caras. Ganha dos caras, 3-1. Só não foi 3-0 por um detalhe. Passamos o trator nos caras. E aí a gente entra para jogar semifinal contra a Limeira. Meio assim, já fizemos a nossa função aqui. Foi a primeira vez na história que um 12º ganhou de um 5º. E aí chegamos para pegar o Limeira. O Limeira tinha passado grande parte do campeonato em primeiro. Aí, mas tinha classificado em 4º. Era o Demetrius, o técnico. O David Jackson ganhou MVP esse ano da temporada. Grande DJ. Ronald Ramon, Bruno Fiorotto, Renato Lamas, Teichmann, Hélio. Super time também.
E aí a gente vai e perde os 2 primeiros. Era 2 em quem tinha o mando de quadra, 2 fora e 1 em casa. Mudou agora, né, a ordem. E aí os caras ganharam as 2 em casa. Aí a gente voltou pra Mogi, ganhamos o 3º jogo. Aí no 4º, a gente no vestiário assim, tipo, mano, vamos jogar, cara. Tipo, quem sabe? E aí o primeiro tempo, a gente começa assim, sei lá, um 40-20. Caramba. Aí a gente volta pro vestiário, a gente falou, cara, a gente vai ganhar esse jogo. Vamos ganhar. Bora. Tipo, beleza. Aí ganhamos, 2-2, aí vai pra Mogi. Aí a gente vai pra Limeira e a gente tem uma recepção, quando a gente tá saindo do ginásio pra ir pra Limeira, e pra viagem, né, porque teria que ficar no hotel e tal. Cara, tinha não sei quantos torcedores, tinha tipo 300 torcedores no ginásio pra receber a gente, tinham gravado o vídeo com a retrospectiva e tal. Só que a gente sabia que ia ser muito difícil, porque o time dos caras era muito bom. Era isso, era o Jackson no auge. Você imagina o Jackson no auge. Não vou marcar o cara. Hoje já tá difícil. Um dos maiores estrangeiros da história no auge. E aí a gente vai até Limeira e o nosso discurso era assim, vamos levar o jogo até onde der. E a gente endureceu. Cara, cada posse de bola, um time que jogava muito duro, né? Daniel Alemão, Sidão, Marcus, Filipim. Então o time era rua, o time era pancada. A gente falava que era o Detroit Pistons, né? Os Bad Boys de Limeira. De Mogi. De Mogi. E aí a gente chega lá e, cara, mesmo assim o jogo tava 8 pontos. No último quarto, faltando 2 minutos. Sim, eu lembro disso. E aí a gente vai até o final, cara. E aí tem um lance que tava 5 pontos, tava 6 pontos pros caras, faltando 1 minuto. Tipo, não vamos ganhar. Aí eu tomo uma falta, eu meto o primeiro lance livre, eu erro o segundo, e eu mesmo pego o rebote. E eu solto a bola pro Jason Smith. Gente. E ele mata uma de 3, e aí vai pra 2, né? Os caras vêm pro ataque e erram. No outro ataque a gente vai com a bola mascada assim, os caras pressionando. Pô, não sai nada, o Jason vai marcado e mata outro e vira. Mano, esse jogo aí, cara, eu reassisti esses dias aí, porque a Gláucia, que hoje trabalha na ESPN, ela me entrevista no final do jogo. E, pô, eu tava super emocionado e tal, e ela me mandou essa entrevista e eu revi o final do jogo. E aí eu vou ver o tempo do Demetrius. Os caras tão em choque. Os caras não sabem o que fazer. Tipo, perderam o jogo, velho. Tomamos uma virada. Faltando alguns segundos. E aí a gente vai e defende um monte. É isso. Eu defendi o Jackson nessa última posse. Neguei o passe, não deixei ele pegar na bola e tal. E aí a gente ganha. E assim, o mais louco é a comemoração do time. A hora que acaba, todo mundo sai correndo e vai pra, tipo, todo mundo pula pra arquibancada. Num espacinho pequenininho que tava destinado à torcida do Mogi, todo mundo começa a se abraçar e tal. E uns caras engraçados, os caras com uns cartazes assim, eu já sabia. Tipo, até parece, né? Porque, o Limeira era super favorito. Então foi demais, meio inesquecível. Que maravilhoso. E com essa história que me trouxe ser torcedor do Mogi. Esse time de guerreiros vem muito de partidas, de vitórias como essa. E o Gustavinho, um dos grandes guerreiros do Mogi, um dos grandes ídolos, referência para mim no basquete e comunicação. Então, é um privilégio ter você aqui com a gente. E a gente encerra mais um podcast do Fórmula, do Live. Então, meu irmão, Gustavinho, muito obrigado. Fala o seu arroba pra galera te seguir. E tem que seguir, o cara é referência, não tem jeito. Boa, valeu, Nolasco, valeu, Otávio. Bom estar com vocês aqui, trocar ideia sobre o basquete em alto nível, bom estar no Live, Fórmula, vida longa para todos vocês. E é isso, quem quiser me acompanhar lá, @LimaGustavinho10. Tô também como comentarista lá nos jogos do NBB. Vou estar no Jogo das Estrelas aí em breve. Que bicho vai pegar, aqui no ginásio do Ibirapuera. Então é isso. Valeu. Obrigado. E o convite tá mais que refeito para você voltar. Exato, aqui, com a gente com mais tempo. Com mais tempo, até porque, né, quero saber depois de detalhes aí também da sua passagem como jogador do seu time do coração, do Corinthians, que foi importantíssimo. Mas aí fica para outra cerveja. Gustavinho, muito obrigado. Obrigado. Gente, se inscreva no canal, ative o sininho e siga aqui o Fórmula de Basca no Spotify e deixa as 5 estrelinhas e a gente encerra mais um podcast do Live no Fórmula Talk. Valeu, tamo junto!